Obrigado, Joildo. Queridos, recentemente nós pregamos aqui uma série sobre o Espírito Santo. E tudo que nós precisamos na nossa jornada cristã passa por uma ação do Espírito Santo de Deus. E uma coisa que a palavra ensina, um movimento que o Espírito Santo faz, uma ação do Espírito Santo, uma ação poderosa do Espírito Santo, é a seguinte: a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, o Espírito, ele pega o amor de Deus e ele simplesmente despeja no meu, no seu coração. Nós vamos falar sobre isso hoje. O tema da mensagem é experimentando o profundo e infalível amor. Amém? Essa mensagem vai ter pelo menos 2 partes. Hoje nós vamos fazer a primeira parte. E a expectativa é que nós possamos compreender toda a dimensão do amor de Deus que já está dentro de nós. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Efésios 3, a partir do 14. E pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar aqui na tela também. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar nesse momento. Pai, nós oramos e te agradecemos porque hoje é o dia que o Senhor fez para nós termos um encontro com o Senhor e nós nos deleitamos na tua presença, Pai. Nós fomos criados para isso, para nos deleitar, para te adorar, para te engrandecer. E nós declaramos que nosso coração está aberto, não só para receber a palavra, mas para viver a tua palavra. Que nós possamos não apenas aprender sobre o amor, mas viver o amor. Que seja assim em cada coração. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós lemos aqui um texto de Efésios 3, que Paulo está orando pelos irmãos. E o apóstolo Paulo, ele possuía um encargo especial pelas igrejas que ele mesmo ajudou a fundar, a estabelecer. E Paulo se colocava no papel de um pai espiritual, clamando de joelhos pelos filhos espirituais. Então Paulo está ali orando, se colocando como um pai que ora pelos seus filhos. Abrindo aqui um parênteses, né? Você já orou de joelhos pelos seus filhos? E Paulo intercede ao Senhor para que Cristo habite nos corações e que cada cristão esteja firmado no amor. Ele ora, ele fala assim: eu peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, que os meus irmãos estejam alicerçados, enraizados em amor, para compreender o amor de Cristo em todas as suas dimensões. Na largura de um amor tão grande, no comprimento, um amor que alcança o perdido mais improvável. Talvez você está aqui hoje e você é um desses improváveis como eu,
que foi alcançado por esse amor. A altura, que tem a ver com a qualidade desse amor. Um amor tão elevado, tão alto. A profundidade, a experiência que o Senhor quer nos proporcionar. Não de um amor superficial, mas profundo. Que nós possamos mergulhar nesse amor. Essa foi a oração de Paulo, uma oração que revela o coração de Deus. Ele diz: conheçam esse amor, mergulhem nesse amor, permaneçam nesse amor. Será que nós temos a exata dimensão do amor de Deus? Nós achamos que conhecemos o amor de Deus pelo fato de entregarmos a vida a Jesus. A verdade, queridos, é quando nós fazemos uma decisão por Cristo, nós entramos na jornada de conhecer esse amor. Nós recebemos uma pequena porção de revelação do amor, como uma criança, né? Uma criança, quando você fala: filho, eu te amo, ele responde: também te amo, pai. Mas ele não tem dimensão do que é isso. Assim somos nós estamos crescendo no conhecimento desse amor. E Paulo está dizendo: olha, há uma dimensão maior do que nós podemos imaginar. E nós precisamos ouvir, né, o que Paulo diz e entender que existe um nível mais profundo do amor de Deus. Nós conhecemos o amor de Deus, sim, tanto que nós estamos aqui hoje. Porém, Ele tem mais para nós. Existe mais do Senhor para nós. Você crê? E Paulo fala sobre estar enraizado e alicerçado. Raízes tem a ver com encontrar nutrientes. Então, a raiz de uma planta, ela vai mais profundo procurar nutrientes para viver. Alicerce tem a ver com uma firmeza. Então, as nossas raízes precisam encontrar o amor e desfrutar desse amor, estabelecer nesse amor. Que a maior expressão do amor de Deus, Jesus, habite em nós. E como o texto diz, sejamos cheios de toda a sua plenitude. Este é o chamado de Deus para nós. Sabe, queridos, não é uma vida superficial. Não, Deus tem muito mais para nós. Que a oração de Paulo seja a nossa oração e possamos entrar nesse lugar de plenitude do amor de Deus. João 3,16, esse texto aqui todo cristão deve saber de cor. João 3,16 fala: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho pessoalmente uma história com esse texto. Eu não era cristão, eu era um católico não praticante, e eu uma vez ouvi no rádio, tinha lá na rádio da cidade, a cidade só tinha uma rádio, e nessa rádio tinha um programa evangélico. E uma vez eu, passando ali nas rádios e tal, ouvi alguém falando esse texto. E isso ficou na minha mente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu fui tocado por esse texto. Não me converti naquela época. E depois, um pouco mais à frente, a escola que eu estudava tinha uma igreja evangélica na frente. E aí, às vezes a gente matava a aula, né, ia fazer alguma coisa, e um dia eu entrei na igreja evangélica e estava falando esse texto. E mais uma vez, o Senhor me chamando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que eu não me converti ainda. E Deus foi martelando esse texto no meu coração. E hoje é assim, para mim, o texto-chave da palavra de Deus. Eu creio
que toda a Bíblia, ela converge para esta verdade aqui. Deus amou o mundo de tal maneira. Queridos, nesse texto aqui está contida a perseverança de Deus em amar o homem. Uma história que começou lá no Gênesis, quando o homem pecou e Deus disse: onde você está? Onde você está? Aliás, uma pergunta, que carrega o alvo de Deus, de reconciliação, de relacionamento, de ter o homem de volta, para ser amado e amar o Criador. E o auge dessa demonstração está em João 3,16, de uma visão global de salvação para o mundo de 7 bilhões de pessoas, pessoas que já passaram, pessoas que ainda virão. O texto é bastante amplo, mas o propósito de Deus é que este texto seja a minha e a sua experiência, não no sentido de um experimento, mas de viver esta verdade. Então eu quero te desafiar, se você ainda não gravou esse texto, que você tenha gravado, não para você gravar na mente, mas no coração. E quem viver esse amor, queridos, não será mais o mesmo. Amém? Que nós possamos trocar aqui nesse texto a palavra mundo. Que Deus amou o Rafael de tal maneira. Deus amou o Sandro de tal maneira que deu o seu filho. Amém? E que seja prático, que seja real. E o Espírito Santo vai nos levar a isto. Queridos, o mundo está cercado de tantas notícias ruins. Nunca foi tão inseguro, instável como hoje em dia. São crises, são guerras, ideologias. O mundo está imerso num cenário que favorece a tristeza, a decepção, o medo, a síndrome do pânico. Os consultórios dos psicólogos estão como? Cheios. É uma insegurança que tem adoecido as pessoas. Por isso nós precisamos mais do que nunca, queridos, estar imersos na boa notícia de que nós somos amados por Deus. Quantos aqui são amados por Deus? Se nós estivermos mergulhados nesta notícia do céu, nós não teremos uma vida insegura. A situação agora no mundo é a possibilidade de uma terceira guerra mundial. A possibilidade existe. Se o conflito lá aumentar, os países vão entrando. Queridos, mas se nós estamos mergulhados na notícia do céu, nós estamos seguros. Amém, queridos? Nós precisamos conhecer esse amor. Caminhando aqui um pouco mais na mensagem, esse amor que faz de nós vamos ler um texto aqui, que esse amor faz de nós mais do que vencedores. Romanos 8, 37. Romanos 8, 37 a 39. Diz assim a palavra do Senhor: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dar um glória a Deus bem alto? Nós somos mais que vencedores. E nós não paramos para pensar por que nós somos chamados mais que vencedores. O texto diz, tem a ver com o amor, tem a ver com o autor do amor. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Esta é a única maneira de ser um vencedor, é através do amor de Deus.
Quando experimentamos o amor de Deus, nós ganhamos uma estrutura interna, através da qual a Bíblia dá esse carimbo: você é mais do que vencedor. Ele fala em todas estas coisas. Que coisas são estas? Está nos versículos anteriores. A aflição, a tribulação, a perda. Em todas elas nós temos vitória. Porque o amor de Deus, ele nos completa, queridos, de uma forma sobrenatural. Em 2009 para 2010, quem nos conhece há mais tempo, sabe a nossa história. Eu e minha esposa, nós tivemos uma gravidez de gêmeos. Eles nasceram vivos, mas não sobreviveram. Queridos, eu vou dizer, sabe, pela graça de Deus, apesar de nós, mas naquele momento de perda, nós experimentamos o amor de Deus de forma tão evidente. De forma tão evidente. E o texto fala sobre isso. Olha, se você tem o amor dentro de si, nenhuma tribulação poderá te separar desse amor. E o texto diz: nem a morte nos separa desse amor. Querido, se isso for apenas teoria, não fará efeito algum. Mas se for verdade, fará toda a diferença nas nossas vidas. Amém, queridos? Quando nós olhamos para a história da igreja, quando ouvimos as histórias dos mártires do primeiro século, eles eram levados para a arena para serem devorados por feras, levados para serem espetáculos públicos. Quantos irmãos foram despedaçados pelas feras no Coliseu Romano? E nós podemos pensar, né? O que eles sentiam na hora? Qual era o sentimento? Uma coisa que não existia na época, não se fazia autópsia naquela época, não se conhecia o corpo humano como conhece hoje, nem era permitido. Porém, naquela ocasião, nos cristãos foi liberado abrir os corpos dos cristãos. E havia lá um equivalente a um médico, né, que ele fez várias autópsias, produziu vários relatórios naqueles cristãos que foram assassinados ali. E uma coisa deixou aquele médico completamente chocado: não havia medo naquelas pessoas, de acordo com o estudo que ele fez. E ele relata: eu não consigo explicar, mas eles enfrentaram a morte com coragem. Eu não entendo como isso ocorre. Hoje nós entendemos, pois a palavra diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uma situação de crise, um assalto, não sei se você já foi assaltado, uma doença, ainda que venha afetar o nosso corpo, mas nada poderá afetar a nossa relação com o amor de Deus. Amém, queridos? 1 João 4,18. 1 João 4,18 fala assim: no amor não existe medo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Se você tem sofrido com medo, com insegurança, o perfeito amor está lançando fora todo medo, toda insegurança em nome de Jesus. Que estes versículos saiam das páginas da Bíblia e sejam vida para nós. Sejam vida para nós. Que esse amor, ele seja manifesto em nós e através de nós. E o próximo texto que eu quero ler com vocês, queridos, é bem poderoso, é como uma bomba no inferno. Está em João 13.
Nós vamos ler apenas o versículo 1 primeiro, João 13, 1. Abra sua Bíblia, João 13, 1. João 13, 1 fala assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Final do ministério de Jesus, vendo que era chegada a hora, tendo amado os seus, amado até o fim, ele reúne os discípulos para algumas orientações, como um pai que está para partir, que ele tem planos para os seus filhos. Com certeza, os filhos ficariam atentos para ouvir, receber cada palavra de um pai que está partindo. Era a última reunião de Jesus com os discípulos antes da crucificação. E Jesus preparou o momento. Se você continuar lendo, vai ter aquela passagem em que ele lava os pés dos discípulos, amolece o coração deles para receber as palavras que ele ainda iria dizer, onde Jesus estaria estabelecendo um novo mandamento. O velho mandamento falava de justiça, de consequência, de olho por olho, dente por dente. E Jesus vem e fala sobre um outro nível de justiça, algo que ele estava demonstrando ali. A verdade é que os discípulos ainda não haviam experimentado o amor de Deus naquele nível, naquela profundidade. Então, Jesus lava os pés, Jesus serve todos eles, inclusive Judas, Jesus serve ali. E a instrução de Jesus foi a seguinte, João 13, 34. João 13, 34. Fala assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vocês não serão conhecidos pelos milagres que vocês com certeza farão, mas para saber que é meu discípulo, vocês vão amar uns aos outros. Amem, assim como eu amei vocês. Ou seja, o padrão agora é esse. Amém? Eu imagino os discípulos ouvindo e falando: legal, mestre, pode deixar, vamos fazer. Mas, quando Jesus morre, entregando a vida por eles, aí eu imagino que eles piraram. Jesus, aí não, aí nesse padrão a gente não dá conta. Dar a vida pelo meu irmão. Queridos, e conosco não é diferente. Nós pensamos, nós não damos conta, o padrão é elevado. É impossível, não dá para cumprir, é pesado. Como viver tal nível de amor? Só tem uma maneira, queridos, nós estamos aprendendo hoje. Mergulhar no cuidado de Deus, mergulhar no amor de Deus, experimentar esse amor não apenas de ouvir alguém contar, mas de viver e refletir esse amor. Aquele que se abre para receber o amor de Deus, vai fluir no amor de Deus, na mesma unção que experimentou. Essa é a dimensão que o Espírito Santo quer nos levar. Que esta palavra possa habitar em nós. E com certeza as barreiras cairão,
as escamas cairão, as objeções cairão. Nós olhamos certos versículos bíblicos e já colocamos algo muito distante, quase impossível, né? Geralmente nós invocamos nossa humanidade. Sabe que eu sou humano, né? E não posso fazer nada. Às vezes nós invocamos o passado. Eu não sabe que eu passei. Eu fui pisado, fui rejeitado. Eu não dou conta de me relacionar, não dou conta de amar. Nós colocamos tantas razões, tantas objeções ao propósito de Deus. Muitos falam assim, né? A carne é fraca. Pastor Eibe fala uma coisa. Então, a carne é fraca, você pode vencer através, né, do poder de Deus. Você pode vencê-la com oração. Queridos, Deus nunca pede nada sem que antes Ele faça em nós. Ele faça por nós primeiro. A palavra de Deus é uma semente procurando uma terra boa. E nós somos essa terra boa, amém, queridos? Que vai produzir de forma exponencial. E o mundo vai conhecer que nós somos discípulos. Amém? Esta é uma igreja de discípulos. Este é o sonho do coração de Deus. E a Bíblia fala, os mandamentos do Senhor não são penosos. Lembrando que tudo flui do amor de Deus. Tudo precisa fluir do amor de Deus. A Bíblia fala que todos os nossos atos sejam feitos com amor. Interessante que os relacionamentos no nível humano nos dão uma pista, né? Uma sombra do nosso relacionamento com Deus. Relacionamento de pai e filho. A dedicação de um pai ou mãe a um filho que muitas vezes não honra, um filho que despreza, esse pai continua amando. A dedicação de uma mãe que ama, não porque o filho é bonito, obediente, ama porque ama. São reflexos do amor de Deus. Ainda assim, o amor humano entre pais e filhos é imperfeito, é infalível. E hoje nós estamos falando aliás, é falível, né? O amor entre pais e filhos é imperfeito e é falível. Tanto que a palavra fala, ainda que uma mãe se esqueça, porque pode acontecer, mas Deus não esquece. Amém? O amor conjugal, com certeza, possui reflexos do amor de Deus. Amém? Porém, o amor entre o homem e uma mulher, vou falar uma coisa, o amor entre o homem e uma mulher, geralmente, é baseado no sentimento, geralmente é por interesse. Que absurdo, pastor. Não fala uma coisa dessa. Queridos, a verdade é que nós amamos o que é amável. Nós amamos o que é amável. Conheci uma pessoa, estou amando. Tá nada, queridos. A menos que você esteja imerso no amor de Deus. O original, o verdadeiro, infalível amor de Deus. A menos que você esteja mergulhado. Quando você está dizendo que está amando, você está buscando algum interesse. É importante reafirmar, né? Nós precisamos estar imersos no infalível amor de Deus. E a Bíblia diz que eu posso ter esta ousadia para estar diante de Deus. Não por causa da minha justiça, mas porque Deus colocou em Jesus todas as minhas imperfeições. E Deus matou Jesus. Cristo pagou o preço por nós. O inimigo, ele vai tentar colocar dúvida. Você não é bom o suficiente. Queridos, mas Deus não está interessado na nossa performance. Se eu achar que o meu relacionamento com Deus é baseado na performance, eu vou ter um nível de exigência que vai afastar as pessoas. Vamos fazer aqui um exercício. Vamos pensar o seguinte.
Você toparia passar um dia com alguém que tudo que você pensasse, imediatamente ia entrar na mente da pessoa? Ela vai saber todos os seus pensamentos. Você toparia isso? Eu não toparia, porque eu sei os meus maus pensamentos, a minha fraqueza. O incrível, queridos, é que Deus, o amor infalível, mesmo sabendo os nossos pensamentos, Ele continua nos amando. Ele faz isso. E esta verdade nos leva a 1 Coríntios 13. O amor é paciente, bondoso, não se irrita com o mal. Daqui a pouco nós vamos ler esse texto. E muitas vezes nós falamos assim: melhor não falar comigo agora porque eu estou por aqui, né? Não estou bem. E nós achamos que Deus é assim. Deus está chateado comigo, Deus está magoado comigo. Queridos, Deus não está irado com você. Deus está de braços abertos, amém? Quando eu tiver revelação, isso vai revolucionar os meus relacionamentos. E a irritação não vai ter lugar em nossa vida, a falta de misericórdia não vai ter lugar, o juízo não vai ter lugar em nossas vidas, porque nós estamos envolvidos no amor de Deus e nós vamos dar aquilo que nós temos recebido. Tem uma ilustração que é a figura da esponja seca e da esponja molhada. A esponja seca, se você passar em cima de uma gota de água, o que vai acontecer? Ela vai absorver, né? E continuar seca. Uma esponja totalmente umedecida, você coloca em cima de um móvel, aquela água vai espalhar e vai encharcar a área em sua volta. Muitos cristãos são como esponja seca, tão vazias por dentro, que acaba secando o ambiente ao redor. Você conversa com uma pessoa assim, você sai sugado, né? Esse é o crente esponja seca. Agora, o crente esponja molhada, ele está mergulhado no amor de Deus, ele está repleto do amor de Deus. Ele não vai sugar os outros, pelo contrário, ele está tão cheio que ele vai derramar na vida das outras pessoas. Amém, queridos? Ele está tão cheio de Deus que até as atitudes das pessoas em volta não alteram o seu humor. O crente esponja seca, você precisa ficar elogiando, enchendo a bola dele o tempo todo. Se alguém tiver uma atitude, talvez de uma grosseria, né, com o crente esponja seca, não vem mais para a igreja. Vai ter um efeito devastador. Agora, o crente esponja molhada, você pode falar o que for, você pode elogiar, como você é especial. O crente esponja molhada vai falar: olha, obrigado, mas eu já estou tão cheio de Jesus. Ou você pode criticar: você não vale nada. E ele responde: obrigado, mas eu estou tão cheio de Jesus. Amém? Eu fui desprezado, não tem problema. Eu estou tão cheio de Jesus. E por estar encharcado no amor de Deus, eu posso amar até os inimigos, a Bíblia fala. Nós precisamos entender, queridos, que só existe uma pessoa capaz de nos preencher completamente, de nos encharcar, que possamos mergulhar nesse amor. Amém? O Espírito Santo quer nos levar a isto em nome de Jesus. E amar uns aos outros não é pesado, mas eu preciso estar mergulhado. Eu quero contar uma história para vocês, partindo aqui para o encerramento. Essa história eu já ouvi umas 3 versões diferentes, tá? Mas eu creio que é uma história real, não sei qual é a verdadeira, mas eu vou contar uma última versão que eu ouvi, que é bem plausível assim, né? Aconteceu nos Estados Unidos,
Certa noite, era uma forte nevasca. Nós não sabemos o que é nevasca, né? Mas é muito gelo, muita neve. E essa noite estava desse jeito, bem fria. E na sede de um orfanato em Washington, D.C., o padre que ficava ali de plantão ouviu alguém bater na porta. E ao abrir, ele deparou com um menino coberto de neve, com poucas roupas, trazendo em suas costas outro menino mais novo. A fome estampada no rosto, o frio e a miséria comoveram ali aquele padre. E o padre mandou eles entrar e disse, olhou que ele estava carregando o outro, falou, ele deve ser muito pesado. E aquele que carregava disse, ele não pesa, ele é meu irmão. E a história conta que eles nem eram irmãos de rua. E eles foram adotados por aquele orfanato chamado Missão dos Órfãos. E esta história inspirou uma música muito conhecida dos anos 60. He in heaven, he is my brother. He in heaven, he is my brother. Não sei cantar. Ele não pesa. Ele é meu irmão. Queridos, ninguém pode dar o que não tem. Não tem nada melhor do que amar e ser amado. E o mundo, queridos, não conhece isto. O que as pessoas conhecem é algo muito reduzido, muito falho, muito pequeno. O amor verdadeiro só vem daquele que é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E Ele quer nos mergulhar nesta unção. Só Ele pode nos dar tal nível de revelação. Para encerrar, vamos ler 1 Coríntios 13, de 4 a 7. A equipe de louvor já pode subir. 1 Coríntios 13, 4 fala assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Paulo, mais uma vez, inspirado pelo Espírito Santo, ele está descrevendo o amor de Deus, descrevendo o próprio Deus. Você quer conhecer o caráter de Deus? Leia esse texto. E no lugar da palavra amor, coloca o nome de Deus. Deus é paciente e bondoso. Deus não arde em ciúmes doentios. Deus não se ensoberbece. Deus não se ressente do mal. Deus não se alegra com a injustiça. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Esse é o nosso Deus, o infalível amor. Que nós possamos mergulhar nesse amor, sabe, queridos? E Ele quer fazer isso conosco hoje, nessa manhã. Quando nós pensamos nos relacionamentos, nós pensamos muitas vezes, somos injustiçados. Jesus na cruz, abandonado pelo Pai, era certo? Não. Era justo? Não. Era amor? Sim. Nós estamos num relacionamento e estamos tendo conflitos. Ai, não preciso passar por isso. Jesus poderia dizer, eu não preciso passar por isso. Mas Ele passou. Ele foi fiel. Amém, queridos? Nós passamos há pouco tempo por uma epidemia, do Covid-19.
Mas quer saber qual a pior epidemia que existe? Não é Covid-19, não é câncer. A epidemia mais perigosa é a falta de amor. Falo isso com muito temor. A epidemia mais perigosa é o desinteresse de uns para com os outros. Nós precisamos, queridos, experimentar o perfeito e profundo e infalível amor. Quero te convidar a ficar de pé.